Áurea Hoje é divulgada ao mundo pela rádio aureafm.com. Porque ser top não é pra qualquer um. Você está em sintonia com a Rádio Áurea Polonesa. Acesse nossa página na internet www.aureapolonesa.com.br. Vamos lá, boa tarde, ou então, para quem for assistir este capítulo em outro momento, bom dia. Estamos aí, hoje estava meio de folga, mas eu resolvi quebrar a ociosidade para gravarmos mais um capítulo do nosso estudo da Bíblia. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. São 159 programas. E hoje nós vamos gravar o programa de número 39. Ele é, na verdade, uma continuação. Uma continuação do programa 35, e que volta a ser repetido depois no programa 41. Muito bem, sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos aí. Oh! José Leão, grande. Tiranossauros Rex, oh, que nome legal. Edviges Kowalski. Pois é, olha só. As pessoas estão chegando aí. Eita. Ei, manda um abraço pra nega, Paulo. Saudade de vocês, viu? Bem, como eu anunciei ontem, no capítulo de ontem, capítulo 38, tá lá no YouTube também, ou na linha do tempo. O grande Padre Tiago Samuel Nunes Ferro, direto de Aparecida. Grande Tiago. Precisamos marcar um encontro, não é, Tiago? Estamos devendo esse encontro um para o outro faz tempo. Muito bem, como eu havia anunciado ontem, o tema de hoje seria... ela se chama Amado Jesus, o nome dessa música. É de um CD das Paulinas. Não lembro o nome do CD agora. Está aí na minha playlist da Rádio Áurea Polonesa. Pois é, Tiago. Quanto tempo, hein? No momento estou no Sul, mas a gente marca. Quero agradecer muito a Paulus Editora. Ô, Tiago, vê se você me arruma algum livro aí da editora Aparecida, com os direitos autorais, para eu trabalhar também uns temas ali na minha Rádio Áurea Polonesa. Só me arruma algo interessante, Mariano, inclusive, para os direitos autorais cedidos, para anunciar aqui. Como eu disse, esse aqui, a Paulus Editora, onde eu fui 10 anos paulino, cedeu os direitos para mim, é de autoria do padre José Bortolini. E daí, ele eu vou esperar, Paulo, Tiago, eu vou esperar aí, né? Tiago, vou cobrar. O que a Bíblia, tá o tema de hoje, vamos lá, chega de enrolar. Quem enrola é fumo de corda. O tema de hoje: o que a Bíblia fala da vida após a morte. Como eu sempre digo nos programas do nosso estudo bíblico, tenha sempre um bloquinho, uma caderneta, um caderno e a caneta para anotar aquilo que as citações que você depois pode procurar na sua Bíblia,
Ou ao mesmo tempo, algum estavam me ligando, por isso que deu um curto aqui. Se você está assistindo, bota um ok aí. Estavam me ligando e deu um curto aí. Ok, estou vendo que acho que estão assistindo. É que às vezes eu esqueço de tirar da webcam. É sincronizado o estúdio da rádio aqui, né? É sincronizado com o Face. Mais tarde eu quero sincronizar com o YouTube também. Fica mais fácil. Mas vamos nessa. O que a Bíblia fala da vida após a morte? Olha, o povo de Deus demorou séculos para chegar à fé na vida depois da morte. Mas é também verdade que todos os povos e culturas antigas, de alguma forma, acreditavam numa espécie de comunhão com quem já faleceu. Nós também gostamos de estar sintonizados com as pessoas queridas que nos deixaram fisicamente. No Antigo Testamento, várias passagens mostram que o povo não tinha ainda a ideia de uma vida além da morte. Por exemplo, o Salmo 30, ou 29, sobretudo o versículo 10. Dá uma espiada lá. Como eu disse, sempre anote as citações bíblicas, para depois você retomar em sua Bíblia. E aos poucos, porém, foi crescendo no povo a certeza de uma vida além da morte. E não podia. Deus, na sua infinita bondade, respeitou esses passos do povo e não podia ser diferente. Como surgiu e se fortaleceu então a ideia da vida depois da morte? A resposta parece ser esta. Israel acreditava que Deus recompensa os bons e castiga os maus. Porém, a realidade parecia desmentir isso, pois o que mais se via, e ainda se vê, é o justo sofrendo e o injusto continuando impune. São muitos os textos bíblicos que refletem essa preocupação. Então o povo se perguntava: como é possível isso? Foi a partir daí que, aos poucos, nasceu a ideia de uma vida além da morte. Os livros mais novos do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como alguns biblistas consideram, já trazem esse tema como conquista. Veja, por exemplo, o capítulo 5 do livro da Sabedoria. Capítulo 5, livro da Sabedoria, capítulo 5, versículo 15, que afirma: os justos vivem para sempre. Não esqueça, anote tudo, depois pegue a sua Bíblia e ali encontre uma reflexão mais aprofundada sobre os nossos assuntos que vamos apresentando nesse estudo bíblico. A crença na ressurreição
aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Macabeus, que afirma: você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos delas pelas leis dele. É o capítulo 9 do livro de Macabeus. E aí você vai lá no capítulo 7, versículo 9 do livro de Macabeus. O Novo Testamento e a prática de Jesus caminham nessa direção. Basta recordar, anota aí, alguns textos, como por exemplo, anota aí, João capítulo 6, versículos 52 a 55, ou o capítulo 11, que relata a ressurreição de Lázaro. Jesus anunciou a ressurreição e a vida além da morte, com suas ações e palavras. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículos 23 a 33, anota aí. Um dos textos mais significantes, muito significativo, está no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Na cidade de Corinto havia gente que pensava ser a morte o fim da linha. E nesse longo capítulo de Paulo, ajuda, capítulo 15 da carta aos Coríntios, nesse longo capítulo, Paulo ajuda essas pessoas a aprofundar o tema e à luz da ressurreição de Jesus. Ali é a primícia. A partir da ressurreição de Jesus é que Paulo trabalha também a compreensão de que ele é a primícia da nossa ressurreição. Outro texto interessante para o aprofundamento está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E nessa carta, Paulo ainda acreditava que a segunda vinda de Cristo aconteceria em breve. Sinal de que ele também, mais tarde, teve de rever seu pensamento. Muito bem, esse era um tema para hoje. O que a Bíblia fala da vida após a morte. Isso já foi apresentado capítulos atrás, está na linha do tempo, mas bem longe, porque eu andei um tempo hospitalizado e por isso não deu para gravar. Mas você também pode encontrar no YouTube, tá lá, todos estão lá na linha, um atrás do outro. Então, esse tema você pode rever, ele vai sempre sendo apresentado em pontos de vista diferentes, porém dentro da mesma vértice. O capítulo 35. O programa de número 35 tomou este tema sobre a vida após a morte e vai voltar ainda esta semana, se Deus quiser, no programa número 41. Aí vai entrar a questão da mansão dos mortos, quem vai para a mansão dos mortos e, bom, tá vendo? Sempre a questão da vida após a morte, numa ótica
bem dividida, para não tornar maçante um capítulo, um programa. Certo? Este capítulo em breve estará, ainda hoje, no YouTube, e você pode encontrar os outros programas do nosso estudo. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. Muito obrigado a Paulos Editora. Esse livro vai estar até gasto de tanto que eu já li. Tire suas dúvidas sobre a Bíblia, do padre José Bortolini. É que na câmera sempre aparece tudo invertido, a câmera frontal, né? É um livro de cabeceira que você deveria ter em sua casa. Muito bem, fique com Deus e até mais tarde.